E aí, beleza? Meu nome é Bruno Johnson e neste vídeo você vai entender até onde o discurso desses três carinhas se alinham, o alinhamento das ideias, da prevenção, do combate ao Covid-19 e aos efeitos colaterais do mesmo. Vou abrir a tela aqui, expandir, e estou fazendo esse vídeo porque o último vídeo que eu expliquei aí o discurso do Bolsonaro, repetindo o discurso do Tedros da OMS, teve gente que não entendeu. Então vamos aqui mais ou menos desenhar a situação. Coloquei o Tedros aí e a Globo de vermelho para você entender que aí é o pessoal da esquerda, Bolsonaro de azul, de direita. Então você tem que ter esta base. Esquerda e direita não se alinham em alguns pontos. Esquerda e direita têm visões políticas diferentes. Ou seja, em algum momento elas vão se desencontrar. E aí você vai entender que o Bolsonaro teve razão no seu discurso, baseando-se no discurso do comunista Tedros, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Se você não entendeu o vídeo anterior, com certeza você vai entender tudo aqui neste vídeo. Vamos começar de baixo para cima, tá, gente? O primeiro ponto lá de alinhamento que a gente vai observar é o enfrentar o Covid-19. O Bolsonaro entende que tem que enfrentar o Covid-19? Sim, entende. Embora algumas pessoas acreditam que não, ele entende que sim. Assim como o Tedros também entende que o enfrentamento é necessário do Covid-19. E a TV Globo também, embora de uma maneira exagerada, ela entende. Então aqui os três estão alinhados. É preciso enfrentar o Covid-19. O problema é que eles têm maneiras diferentes de enfrentar. Maneira não, ideias diferentes. O Bolsonaro ele é a favor de um isolamento vertical. O Tedros e a Globo eles sugerem o confinamento em massa. Todo mundo escondido. A histeria, o pavor. E você que fica rindo aí do isolamento vertical, o Bolsonaro está mais que certo. Já sabemos que o grupo de risco são idosos e pessoas com baixa imunidade. Aí você fica aí, gritando nas redes sociais: mas se as aulas voltarem, os jovens vão se contaminar, vão voltar para casa e vão contaminar o avô. Não é assim. Quando a gente fala em isolamento vertical, é redobrar a atenção e os cuidados para com os idosos. Vide o Japão. O Japão está dando exemplo. Algumas cidades estão em quarentena, outras não estão. E não tem essa histeria. O pessoal está organizado lá, está combatendo. Eles estão mantendo os cuidados de higiene, máscara, distância ao conversar. Eles já têm eles já possuem essa prática desde sempre. Eles não apertam mão, eles se curvam assim com a cabeça. Então o povo previne conscientemente. Aqui o Brasil parece que tem dificuldade do povo se prevenir conscientemente. O pessoal acha que está conscientizado, não está. O pessoal está apavorado, obedecendo regras ditatoriais de governadores, porque sabe, se forem para a rua, se aglomerarem, não sei o que, fizerem até protesto, vão ser presos. Isso não é disciplina, isso não é organização. Então o Brasil ele tem que se preparar. Voltou para casa, saiu da escola, lava as mãos, mantenha a distância do seu avô, faça na rua o que teu avô ou avó deveria fazer. E o avô fica confinado. Isso se chama aí o isolamento vertical. E o que lá no Japão, o pessoal com livre e espontânea vontade estão fazendo e está dando certo. Então essa primeira questão, embora as ideias sejam diferentes da maneira de propor o enfrentamento, tem certo alinhamento, porque ambos entendem que o coronavírus existe e precisa ser combatido. Aí nós vamos para o segundo ponto aí, de baixo para cima, tá, gente? Reconhecer o desemprego, que é um efeito colateral do coronavírus. E foi o motivo do discurso do Tedros ontem, que por fim reconheceu a questão do desemprego. Então a gente tem o Bolsonaro aí, que já reconhece há muito tempo, verdinho aqui, o sinal de ok. Você tem a OMS revelando isso no discurso do Tedros ontem, reconhecendo o desemprego. E você tem a Globo que não reconhece. A gente vai botar um vermelhinho aqui, né? Eu não coloquei a listinha aqui em cima da Globo, mas a gente sabe qual é, né? Reconhecer o desemprego.
a Globo não reconhece o desemprego. Para a Globo está todo mundo em casa trabalhando home office, porque todo brasileiro é coordenador tributário, todo brasileiro é gerente, é palestrante, então está todo mundo empregado dentro de casa. Hoje mesmo a Globo fez aí uma matéria do call center. Boa parte está trabalhando em casa. Afinal de contas, todos nós também trabalhamos no call center. Em relação aos call centers, aí, aos operadores de telemarketing que não estão trabalhando em casa, a Globo simplesmente diz que não estão trabalhando. A Globo não fala em demissão, não fala o cara que está desempregado, apenas não está trabalhando. Ou seja, a Rede Globo não reconhece o desemprego, um efeito colateral do combate ao coronavírus. Ela vai reconhecer lá na frente. Quando acabar esse negócio de coronavírus, o país estiver quebrado, e ela vai divulgar os números do desemprego e, claro, culpar aí o Bolsonaro. Então tem uma estratégia aí da Globo para não reconhecer o desemprego hoje, mas vai reconhecer tudo amanhã. Então vamos subindo aí. Considerar a fome. Bolsonaro, óbvio, considera, então vamos lá, considerando a fome aí por conta do desemprego. O Tedros também considera, no vídeo de ontem, né? Ele esclareceu isso, é preciso considerar. E a Rede Globo não considera fome. Está todo mundo comendo muito bem. Aliás, afinal de contas, estamos todos em casa, exceto a própria Globo, né? Que está aglomerada lá na emissora e nas ruas fazendo reportagens e fofocas. Então, para a Globo, está todo mundo dentro de casa comendo pipoca, assistindo a Globo, 24 horas por dia. Então você percebe que o alinhamento está legal, até então, entre Bolsonaro e o Tedros Adhanom, diretor-geral comunista da OMS. E subindo o degrau ainda, mais alinhamento. O Tedros sugeriu, né, olhar a situação, cada país olhar a sua situação, Bolsonaro está olhando a situação. Ou seja, Tedros também, né, tanto que ele sugeriu. Aí você pode pegar duas situações. Tem a situação do combate ao coronavírus, estamos olhando essa situação, e a situação do desemprego. Então a Rede Globo, eu vou botar um amarelinho, porque ela está olhando a situação do coronavírus, de maneira exagerada e oportunista, mas está olhando. Já a situação do desemprego, do efeito colateral, a Globo se cega para isso. Subindo mais um degrau de alinhamento, o olhar a situação foi para perceber a proporção da gravidade. E uma sugestão do Tedros da OMS foi o governo tomar medidas para contornar essa situação ou situações. Foi quando o Jair Bolsonaro, em seu pronunciamento, concordou com o Tedros. Ou seja, a gente vai ter um alinhamento aqui de novo, e aqui que começa a esquentar a coisa. Embora estejam alinhados, aqui que esquenta a coisa. Então, medidas via governo, sim, ok para Bolsonaro, ok para o Tedros. A Rede Globo vai dar um ok também, porém, só na situação do coronavírus. Calma aí, gente, só uma correção lá embaixo, eu botei um verdinho no considerar fome para a Globo, tá errado. É vermelho. Calma aí, deixa eu corrigir. Pronto, corrigido. E a gente chega aí no topo das ideias. Políticas sociais. É o topo porque foi aqui o limite do discurso do Tedros. Estamos baseando o alinhamento através do discurso do diretor comunista da OMS. Como o governo vai tomar medidas? Através de políticas sociais. E por incrível que pareça, também tem um alinhamento aí entre Bolsonaro, verdinho pro Bolsonaro, e pro Tedros da OMS. E a Globo também ok, mas naquele sentido, né? Só para o coronavírus. Porque para a Globo não tem desemprego. Então você tem o discurso do Tedros totalmente alinhado com o discurso do Bolsonaro. Mas aonde eles se desencontram? Vide que o discurso terminou nas políticas sociais. Eles se desencontram no que tipo de políticas sociais fazer. Lembra do início do vídeo? Eu falei, você tem esquerdista e direitista se alinhando aí nas ideias. Uma hora
a coisa vai pegar, vai dar ruim. Porque políticas sociais para a esquerda, como bem insinuou o próprio Tedros, embora ele não disse, é a questão socialista da distribuição de renda. Ou seja, a gente vai ter que colocar aqui, ó, políticas sociais de esquerda, vou diminuir a fonte, distribuição de renda. Isso cabe para OMS e para a TV Globo, que tem ideias políticas de esquerda. Aliás, são esquerdistas. Já a direita, ela trabalha políticas sociais diferentes da esquerda. Aí você tem aqui a maneira de se combater ali, olhar a situação, considerar a fome e reconhecer o desemprego através do trabalho emprego, né? Vamos botar de azul para representar a direita. Pronto. Então, o desencontro do diretor da OMS e do Bolsonaro está acima do discurso do Tedros ontem pela OMS. Porque não adianta você tentar impor um governo de direita fazer políticas sociais de esquerda. Aí você está indo além de sugestões, orientações. Você está impondo política de governo em um país de direita. Você está agindo como um ditador, inclusive. O Tedros está agindo como ditador. Por isso ele foi muito limitado. Ficou ensaboando muito. Quando falava de países que têm grande poder de auxílio social. Mas o nosso auxílio social é isso, trabalhar emprego. E como se trabalha emprego? A gente sempre fala, ó, quem gera emprego não é governo, é empresário. Sim, mas o governo facilita trabalhando a questão do liberalismo econômico. Você facilitar a geração de empregos, tirar as amarras, as cordas do Estado, do pescoço do empreendedor, desburocratizar as coisas, não se intrometer muito nas questões de preços, etc. Isso é uma política de incentivo de emprego. Mas, Bruno, isso aí vai multiplicar os casos de coronavírus. Não, porque você tem um pacote. Toda essa escadinha aí, essas medidas todas, é um pacote. Lembra o primeiro passo lá enfrentar o Covid-19? O Bolsonaro tem o seu posicionamento. Isolamento vertical. O que vai proteger os idosos, o que vai rodar a economia, evitar o desemprego, a fome. Você já tem a situação observada, controlada, e a política social contra esses efeitos colaterais é o trabalho. O Brasil não pode parar. Essa é a ideia. Se o diretor da OMS tem outra ideia, que é distribuir renda, é a ideia dele. No meu ponto de vista, ideia errada. Ele não é nenhum mestre do entendimento. É um comunista que está aí na OMS esta que está submissa à China. É até um perigo acreditar nesse tipo de gente. Distribuição de renda, minha gente. E não é nem porque ele pensa que é melhor, é uma maneira de contornar a situação do desemprego, salvar as pessoas. Não. Quem dera. Embora tem gente que pense assim, distribuir renda, resolveu, aliás, o governo tem dinheiro infinito, pronto. Mas não é isso. A ideia de distribuição de renda do Tedros é justamente para quebrar a economia. Para todo mundo. Por isso que ele fala lá no discurso. A gente não precisa se preocupar com PIB, impacto econômico, para justamente os países quebrarem e a China disparar e começar a comprar empresas estrangeiras a preço de banana. Aí quando os países quebrarem economicamente, a China vai rir da nossa cara. O Tedros vai sorrir à toa. A Globo também. Visto que a Globo quer apenas derrubar Bolsonaro e lançar aí o novo candidato que amanhã reconstrua a economia e injete lá bilhões de dinheiro público na emissora. Então a Globo aí, todo esse caso de pandemia, coronavírus, desemprego, a Globo tem a visão oportunista. Não pensa em povo, pensa em si própria. Então a gente até corta isso aqui do jogo. Vamos tirar. Então nós temos aí um alinhamento entre direita e esquerda nas ideias, observando todas as situações, causa e efeito, e um desencontro acima do discurso, que é na hora de executar as políticas sociais. E esquerda a gente sabe que é sempre um desastre nas suas execuções.
Até porque renda, se você distribui renda, você tem que juntar, acumular renda. Não se junta renda, dinheiro, sem trabalho. Tem muita gente que pensa que está ganhando tudo de graça aí do governo. Cartãozinho de transporte, bolsa, isso, escola, renda, assistência disso e daquilo. E ela não sabe que tem muita gente no Brasil trabalhando duro para entregar boa parte do seu sustento para o governo sustentar essa pessoa que acha que está ganhando de graça do governo. Então eu fico aqui alinhado, né, com o Tedros e o Bolsonaro, mas na execução eu fico com o presidente Bolsonaro, que é de direita. A direita é a boa política. Até falei no meu vídeo anterior, direita e esquerda existe. O Geraldo Alckmin, PSDB, tem mania de dizer que não existe. Olha, não existe nem direita nem esquerda. Existe sim. Ele diz que existe a boa e a má política. A mesma merda. A boa política é a direita, a má política é a esquerda. A história registra. Os planos de governos registram. Os governos atuantes provam isto. A boa e a má política. Direita e esquerda. Agora depende de você aí. Qual o seu lado? A boa política? A direita? Ou a má política? A esquerda? Eu estou vendo muita gente que está aí defendendo o Bolsonaro, ou estava, já pulou fora do barco, que está indo para a má política. Está indo para a esquerda. Está com o mesmo discurso de Globo, de Tedros, de OMS, essa Organização Mundial da Saúde, que já está na mira do Japão. Cuidado. Fique com a direita, se você se diz de direita. Tá aí. Trabalho, emprego, para combater toda essa situação, todo esse efeito colateral que promete ser, e já está sendo, pior do que a dosagem, o remédio para combater o Covid-19. O Bolsonaro já disse isso um tempo atrás. Chegamos ao limite da dosagem do remédio. A gente tem que ficar atento, porque o efeito colateral não pode ser mais danoso do que o remédio, do que a doença, perdão, do que o problema. E é isso que está acontecendo. O que estão fazendo com o Brasil? O cara chega, o Brasil está com dor de cabeça, enfia logo 500 milhões de analgésicos, né, para o cara se curar da dor de cabeça. Está matando o cara. É isso que estão fazendo com o Brasil. Os efeitos colaterais agora precisam ser combatidos. E se o problema é desemprego, é fome, a solução é trabalho, é emprego. Distribuir renda é muito bonito falar nisso, né? Como se dinheiro nascesse aí do chão. Não nasce. Eu estou vendo países aí, até anotei aqui, falando em vamos gastar sem limite. O Rodrigo Maia fala isso aqui também no Brasil, né? Gasta tudo. Claro, ele quer quebrar a economia. Tem país aí falando em doar, dividir salário de político. É até bonito falar isso. Mas aí quando o dinheiro acaba, não nasce do chão. A gente não pode achar que a solução é dar, dividir, vamos gastar tudo. A solução é gerar. Gastar é legal, é bom quando se gera. Se não está gerando dinheiro, tem que tomar cuidado quando vai dizer gastar e gastar tudo. Imagina, você só tem um pacote de pão aí para você comer, sustentar sua família, e você sabe que não tem mais outro pacote em lugar nenhum no mundo. Vai dar fome, tô com fome. Vai lá, devora o pacote de pão. Vai acabar, tu vai morrer, porque não vai ter mais pacote de pão no mundo. Então a solução não é gastar, dar, dividir. Que bonito. A solução é gerar, é produzir, é multiplicar. O próprio dinheiro que vai ajudar a prevenir a doença. Comprar leitos, medicamentos, pagar profissionais da saúde e viver. Esse papo de a vida em primeiro lugar e economia em segundo, isso não cola. Eu já expliquei que no meu canal a vida tem um custo. Você paga para nascer, para comer, para morar, para se locomover, até para morrer. Não é de graça. Se você não custear a vida, você morre, a vida vai embora. Simples assim, tá certo? Escolha aí a sua posição. O alinhamento tá aí. Bolsonaro tem razão. Ele fez um discurso alinhado. Mas na execução, o Brasil é Brasil. O Brasil é de direita. Ô senhor Tedros, aqui não é comunismo não. Aqui é Brasil. Aqui é Bolsonaro o presidente. O Lula já foi. O Lula ia te seguir direitinho e estaríamos ferrados. Estaríamos destruídos. Mas aqui é de direita, meu irmão. Meu nome é Bruno Johnson. Deixa seu like, comentário. Vamos nessa!